Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais esta oportunidade para juntos, mais uma vez, estudarmos acerca de mais um personagem bíblico. Desta feita, a pré-aula da lição do número 11, o reinado de Ezequias. Você é o nosso convidado, vai estar conosco nesta pré-aula. Desde já eu quero te convidar para que você compartilhe o nosso vídeo, para que você deixe o seu comentário, deixe o seu like. Isso é muito bom para a gente, nos ajuda bastante, com o seu comentário, aquilo que você tem entendido, que você não tem entendido, para que nós possamos juntos aí navegarmos na palavra de Deus. Bom, desta feita nós vamos estudar sobre o reinado de Ezequias. Eu quero te convidar você para ficar conosco até o final, de mais esse estudo, porque nós estamos deixando para o final um assunto aqui interessante. Nós estamos deixando para o final aqui um assunto interessante. O que o profeta quis dizer com colocar a sua casa em ordem? A vida de Ezequias espiritualmente estava bagunçada, o lar de Ezequias estava bagunçado. O que o profeta quer dizer com isso? Fique conosco, no final nós vamos trazer aí o respaldo sobre esse assunto. Mas nós vamos começar aqui falando dentro da lição, e nós vamos pegar aqui os 3 pontos principais que nos chamam muito a atenção. Nós temos aqui uma leitura no livro de 2 Reis, no capítulo 18, versículo 1 a 3, e também o versículo 13, e depois 28 e 29, capítulo 19, versículo 1, depois do versículo 5 ao 7, e também 15, versículo 15, 16, 20 e 21. Não vamos ler esses versículos, porque já está aí na revista. Nós vamos entrar direto aqui nos comentários, nos assuntos, que há muita coisa a se falar, e eu acredito que tudo que vai ser falado aqui vai ser de muita valia e riqueza para engrandecer ainda mais o teu conhecimento. Sendo assim, eu gostaria de já chamar aqui o pastor Wilson para um comentário a respeito da integridade do rei Ezequias. Nós sabemos, pastor Wilson, que ninguém faz nada sozinho, Ninguém chega a algum lugar sozinho. E até já algo que foi determinado por Deus, nós vemos Deus trabalhando, agindo e nos demonstrando ao longo da Bíblia que ninguém consegue fazer nada sozinho, chegar a um determinado lugar sozinho. Não é bom que o homem esteja só em ocasião nenhuma, em nenhum aspecto da sua vida. Não é bom que o homem ande só, não é bom que o homem caminhe só, viva só. Ele precisa de uma disjuntora, ele precisa de companheiros que estão do seu lado. E aqui nós estamos vendo aqui acerca da integridade do rei Ezequias. Pastor Wilson, eu queria que o senhor comentasse sobre essa integridade do rei Ezequias, trazendo aqui para nós aqueles que estiveram com ele, que trabalharam para isso, que o auxiliaram para manter essa integridade. E eu queria que o senhor falasse justamente sobre esse ponto aqui, sobre a integridade de Ezequias e os que estiveram, que fizeram parte dessa integridade, desse ministério honroso, de temor a Deus, de reforma, que foi o ministério aqui, o reinado do rei Ezequias. Esse reinado de reforma, um reinado de temor a Deus, mas que ele não fez sozinho. Então eu gostaria que o senhor comentasse, eu gostaria de saber do senhor o que o senhor tem a dizer acerca dessa integridade do rei Ezequias aqui e dos que trabalharam para que nós pudéssemos estar falando desse assunto aqui hoje. Graças a Deus. Meus queridos, vos cumprimento a todos com a paz do Senhor, pastor Luciano, pastor Grandes, pastor Iel, a você que nos acompanha via esse canal, que Deus em Cristo nos abençoe. Interessante, pastor Iel, companheiro, sobre a integridade de Ezequias. Antes de falarmos sobre a integridade de Ezequias, eu quero dar uma pequena fala sobre a questão da integridade em si.
A integridade é o estado ou a qualidade de ser eticamente sólido e moralmente bem ajustado, né? Moralmente bem ajustado, né? No plural é usado como a palavra tumim, se referia a uma das pedras que estava no peitoral do sumo sacerdote. A palavra tumim, em geral derivada da palavra perfeição ou inteireza, ou também significa integridade, tá? Interessante que Ezequias é o único rei de Judá que mais se identifica com Davi. De todos os reis de Judá, o que mais se identifica com Davi é o Ezequias, né? E sobre essa questão dessa integridade, da própria palavra, da raiz hebraica, que vem da palavra tumim, relacionado com o sumo sacerdote, tem tudo a ver, pastor Iel, companheiro pastor Anderson, pastor Luciano, sobre a integridade de Ezequias. Ele não foi íntegro sozinho. Para ele ser íntegro, ele precisou de uma comitiva. E essa comitiva, ele foi assertivo em chamar exatamente aqueles que tinham conhecimento de Deus e da sua palavra. E exatamente a família de Levi, as casas de Levi, exatamente os coatitas, os meraritas e os gersonitas, aqueles que cuidavam dos utensílios do Senhor, aqueles que cuidavam do serviço do templo na sua totalidade. Então ele vai exatamente reunir essas três casas, essas três famílias com seus chefes, e essas três famílias que vai ser exatamente o pilar principal da integridade de Ezequias. E nós não possamos nos esquecer do profeta Isaías. Nós sabemos que essa integridade de Ezequias ele tinha tudo para ser perverso. Ezequias tinha a seu dispor ou ser perverso ou ser íntegro. Porém, o seu pai, Acás, que foi um rei perverso, terrível, Ezequias tinha tudo para ser perverso. Mas ele preferiu ser íntegro. E isso, alguns dos comentaristas defendem que isso se deu por causa dos conselhos que ele obteve através do profeta Isaías. Pois o profeta Isaías ele foi um dos principais conselheiros de Ezequias. E no reinado do seu pai, o profeta Isaías foi um personagem que esteve ali presente. Quando Deus entrega aquela mensagem, a profecia a Isaías sobre o nascimento do Messias que se daria por uma virgem, foi entregue para o pai de Ezequias. E Ezequias ele foi corregente com seu pai antes da morte do seu pai. Então ele aprendeu ali muito com Isaías. Isaías foi um dos principais conselheiros, mas a base, o pilar ideal dessa integridade é exatamente as casas, né, dos sacerdotais e levitas, as três casas ali, que é os coatitas, os meraritas e os gersonitas. São eles que vão dar exatamente toda a base. Aqui eu quero chamar a nossa atenção, não é só a sua, é a nossa atenção, de nós sabermos exatamente fundamentar a nossa integridade, pois nossa integridade também não se fundamenta sozinho, mas nós temos que saber quem são os que vão fazer parte do nosso convívio para que a nossa integridade seja fundamentada. Então, a nossa escolha alguém que conheça a Bíblia, alguém que anda com Deus, alguém que tem intimidade, alguém que é honesto, alguém que é sincero, alguém que preza pelas coisas de Deus. Foi o que Ezequias fez. Escolheu as três casas que tinha exatamente o ardor, a chama pelas coisas de Deus, pelo templo, amor ao templo, as coisas sagradas, lidava com as coisas sagradas, lidava com as escrituras. Muitos desses homens eram exatamente copistas, estavam exatamente fazendo cópia da lei, cópia dos tratados bíblicos, cópias daquilo que Deus vinha falado através de Moisés. Então eram pessoas que realmente tinham convívio com Deus. E ele foi assertivo em pegar essas três casas para ser a base da sua integridade. Isso fez a diferença principal no reinado deste homem. Tá? Por isso que a palavra integridade, ela está relacionada
com o sumo sacerdócio, com essa pedra tumim que fazia parte ali do peitoral do sumo sacerdote, né? Então isso mesmo está relacionado com os coatitas, né, pastor Iel? Amém. O nome Ezequias, ele significa o Senhor fortalece. É interessante que como Deus o fortaleceu através dos companheiros que estiveram com ele. Esses companheiros que estiveram com ele fortaleceu o seu reinado espiritualmente diante de Deus, e por isso que ele é cotado com essa integridade diante de Deus aí. Ou seja, ele está rodeado de homens tementes a Deus, homens íntegros, né, que também eram íntegros diante de Deus, que estão ladeando ali o reinado de Ezequias, né? Então, meus amados irmãos, analise, né, quem tem ladeado você. Meu Deus. Por quem você está ladeado? Analise isso, isso é importante para a sua integridade. Bom, tivemos aqui um comentário riquíssimo do nosso pastor Wilson. Nós vamos passar aqui para o segundo ponto, chamando aqui o pastor Luciano, porque é interessante que aqui ele vai falar sobre a afronta de Senaqueribe. Senaqueribe, ele vai afrontar a Ezequias, falando que o Deus de Ezequias não poderia livrá-lo, porque todos os lugares que ele passou, tinham cada povos que ele havia vencido, tinham os seus deuses, e os seus deuses não puderam fazer nada contra eles, pastor Luciano. Mas antes mesmo deles, antes mesmo que eles pudessem se aproximar de Ezequias, a mensagem amedrontosa dele, de amedrontamento, já chegou primeiro. Então dá a entender, nós podemos associar, queria saber do senhor, pastor Luciano, nós podemos associar isso àquilo que aconteceu na ocasião de Davi e o gigante Golias, né? Que ninguém vê o gigante Golias vencendo ninguém ali, só ameaçando. De longe ele ameaçava, chamava alguém para cima, para vir adiante dele, para guerrear contra ele, mas você não vê ninguém guerreando, ele vencendo ninguém, mas parece que ele penetra com as suas palavras do psicológico daqueles soldados, que no período de Davi eles não tinham coragem de ir até ele. E aqui o que está acontecendo aqui parece que é a mesma característica. Antes mesmo do que ele chegasse até a capital de Judá, Jerusalém, antes mesmo que ele chegasse até Judá, ele já havia mandado mensagem falando, porque nós vencemos tantos reinos, porque por onde nós temos passado, nenhum Deus tem livrado o seu povo. Então, o que dá para entender aqui, pastor Luciano, podemos dizer que ele está querendo atacar, primeiramente, desarmar psicologicamente o rei Ezequias? É isso aproximadamente, ou não é isso que o Senaqueribe está querendo fazer? Porque o que dá a entender aqui, pastor Luciano, é que ele está querendo desarmar psicologicamente o rei Ezequias. Pastor Luciano. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvando a Deus por essa riquíssima oportunidade. Pastor Iel, Pai do Senhor, pastor Luiz, Pai do Senhor, sonhos do Pai do Senhor. Pastor Iel, bem verdade que uma vez que você é abalado psicologicamente, você não vai ter força nem reação para você poder agir. É bem verdade isso aí, porque o maior campo de batalha é a nossa mente. Então, uma vez que você abala a mente de uma pessoa psicologicamente, ela não vai ter como reagir. Então, nós vamos ver, de fato, isso acontecer com o rei, no presente momento, na história narrada, e não só com o rei, mas como também com o exército de Israel. Quando Davi ele vai descer, vai encontrar com os seus irmãos para poder levar o alimento ali, queijo, a saber, ele vai perguntar o que está acontecendo. Você percebe que ele vai perguntar o que é que está acontecendo ali, aí o povo fala assim, olha o tamanho do homem, olha o tamanho do homem que está ali. E de fato, você vai perceber que até no momento, nenhum deles conseguiu ir. E eu quero ler aqui, eu fiz uma anotação aqui rápida, que chamou a atenção.
que no livro de 1 Samuel, o capítulo 17, versículo 24, ela fala assim: todos os homens de Israel, quando viam aquele homem, fugiam de diante dele e tinham grande temor. Versículo 25: e diziam os homens de Israel: viste que aquele homem que subiu, ele sobe para desonrar Israel. E será que o homem que o ferir, o rei, o enriquecerá? Com grandes riquezas lhe dará sua filha? Fará com que a casa de seu pai seja isenta de imposto em Israel? Então, você vai perceber que no mesmo tempo que eles estão com medo, que eles estão psicologicamente abalados, eles estão querendo saber o que vai acontecer se vencer. Só que eles querem saber se eles vão receber alguma recompensa, só que nenhum deles estão tomando atitude. Mas aí nós vamos ver o versículo 26, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, ele fala assim: então Davi perguntou aos homens que estavam ao seu redor: que farão ao homem que vencer a esses filisteus e eliminar essa vergonha de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso, para que desonre os esquadrões do exército do Deus vivente? Ele já começa perguntando. Só que até agora ninguém toma uma atitude. Aí o versículo 32, ele vai dizer assim: e disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste Golias. Olha a visão do camarada. Olha a visão de Davi. Não desfaleça o coração de ninguém por causa deste Golias, teu servo irá e lutará contra este. Até o momento, o exército do Deus vivente, como ele falou aqui, no versículo 26, nenhum deles tomou atitude. Agora, quem vai tomar atitude? Davi. Fique em paz, para de ficar com medo, eu vou descer lá. Eu vou descer lá. Aí o versículo 37 fala assim: e levantando-se contra mim, aí ele vai falar a experiência que ele teve. Davi, ele estava psicologicamente preparado. Por quê? Olha o que ele vai falar. E levantando-se contra mim, eu pegava pela queixada e o feria e matava. Fosse leão ou urso, o teu servo matava, pois esse filisteu incircunciso será como um deles. Olha a mente dele, olha o psicológico dele, estruturado em Deus, pois desonrou o exército do Deus vivente. O versículo 37 vai falar: e acrescentou Davi: o Senhor Jeová, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele também me livrará das mãos deste filisteu. E Saul respondeu a Davi: vai-te e que o Senhor seja contigo. Então perceba, meus amados irmãos, que uma vez que é abalado o psicológico da pessoa, a pessoa não tem mais reação alguma para poder fazer qualquer coisa. Só que a partir do momento que a nossa mente, o nosso psicológico, a nossa vida está em Deus, nada pode nos abalar. Tanto é, pegando já um gancho aqui que o pastor Wilson, no seu comentário, ele falou, perceba que o rei Ezequias, ele ficou abalado, só que ele tinha homens que estavam ali sustentando ele, homens direcionados por Deus. E eu quero abrir aspas aqui, a dizer a mesma coisa a vocês. Procurem pessoas que no momento de crise, quando você chegar a ter suas crises, o seu psicológico for abalado, procure ter pessoas do seu lado, pessoas estruturadas, homens e mulheres de verdade, homens de Deus e mulheres de Deus, que tenham a Bíblia como regra de prática de fé. Que quando chegar um período desse, alguém estará ali para poder te aconselhar. Alguém estará ali para poder te ajudar. A mesma coisa aconteceu com Elias. Quando ele ficou na caverna, quem apareceu a ele? O Senhor. Então, meus amados irmãos, eu quero deixar essa pequena participação. Amém. Observando isso daí, pastor Anderson, nós vemos aqui, de se ter, como disse o pastor Wilson, o pastor Luciano, né, Isaías juntamente com ele ali. É claro que Isaías também era um observador dos detalhes das coisas de Deus, e ele vinha orientando, aconselhando ele, ladeando também Ezequias ali. Nós podemos ver que as pessoas se apegam muito ao fato da oração
que Ezequias fez. Mas nós precisamos entender que a palavra oração é a junção de duas palavras, aonde você tem a ação e você ora. Você ora, mas você também age. Então nós precisamos entender que Deus não vai fazer tudo. Algumas coisas é necessário você fazer. E Ele dá a entender, pastor Anderson, que Ele faz algumas coisas que está no alcance dele fazer, ele prepara o que tem que preparar, arruma o que tem que arrumar, e depois, quando ele vê, agora não é mais para mim, que não é mais com ele, dá a entender que ele vai buscar o Senhor. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A paz do Senhor, meus pastores, nossos amigos, companheiros, a paz do Senhor, Deus os abençoe. Pastor Leal, interessante nós observarmos a respeito da pessoa do rei Ezequias. Dentro das situações, vamos dizer assim, adversas que o rei Ezequias tem passado, né? Como diz aqui o pastor Wilson, referindo, ele tinha de tudo para seguir os passos do pai. Ele tinha de tudo para seguir aí, porque ele provavelmente presenciou tudo aquilo que o seu pai fez na casa, no templo de Deus. A maneira, a atitude que o pai dele fez. Interessante que ele não seguiu. Mas o que nós possamos ver? A integridade, a maneira, a postura, a posição do rei Ezequias diante de Deus. O seu coração, ele se dispôs em fazer uma aliança com Deus, em seguir ao Senhor. Como nós já ouvimos, tendo aqui o profeta Isaías, como um grande conselheiro que foi o profeta Isaías, nós observamos que ele então se dedica a servir ao Senhor. Então, com esses homens que estavam ao seu lado, a gente vê que na Bíblia que ele abre a porta do templo, repara o templo, deixa tudo em ordem o templo. Em tudo isto, nós possamos ver o coração reto de servir ao Senhor. Ezequias, diz a Bíblia, que fazendo assim, então, ele prosperou. Versículo 20, assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, em toda a obra que começou, no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Irmãos, aleluia. Quando nós nos colocamos em servir ao Senhor de todo o coração, observando os princípios da palavra, dos mandamentos do Senhor, então há prosperidade. Em tudo que você fizer diante do Senhor, na casa do Senhor, tapar as brechas, pastor? Você viu que ele tapou as brechas no muro? Como que é importante isso? Reparar, ou seja, por mais que você possa observar que pessoas que estão ao seu lado, até mesmo como Ezequias viu seu pai, mas não seguiu os passos do seu pai, e preferiu ouvir os conselhos do profeta Isaías. Então, ele, observando, ele tem uma atitude diferente. Então, nos dias de hoje, o que nós possamos ver é a necessidade de ter um coração reto, quebrantado diante de Deus, por mais que outros que estejam ao seu redor estão fazendo errado, faça o certo, porque a prosperidade está em um coração reto, em um coração contrito, em obediência ao Senhor. Se Ezequias tivesse seguido o seu pai, ele não teria prosperado. Porque a história vai desenrolar, que logo nós vamos, o pastor Ial vai já adentrar. Se ele não tivesse sido fiel ao Senhor, jamais ele teria a vitória que teve.
Amém, pastor? Amém. Mas o pastor Wilson, interessante, né? Porque assim, contra Senaqueribe, que é o personagem que o afronta, né? E nós vemos aqui que ele vai ser vencido, né? Porque depois dessa fala do pastor Antes, que ele consertou as brechas, os buracos que tinha no muro, ele fez o que ele tinha que fazer, colocou os oficiais nos pontos estratégicos e ele tampou também as fontes de águas ao redor da cidade para que o inimigo não permanecesse por ali. Uma estratégia, né? Nós temos que ter estratégia de Deus. Interessante que ele ora ao Senhor, juntamente com Isaías, ele clama ao Senhor. E o Senhor envia o anjo, mata 185 mil soldados assírios, de uma só vez. E os próprios homens do rei o matam, os assírios. Mas agora, pastor Wilson, ele estava doente, né? Ele adoeceu, ele chega a adoecer. E é interessante que, quando ele está doente, ele recebe a visita dos babilônios. Agora eu queria que o senhor me falasse sobre o personagem que, quando ele está em apuro, quando ele está vendo o alvoroço do inimigo, ele convida o profeta para clamar com ele, para lhe trazer orientações. Mas o que na hora dos presentes ele não consulta o profeta também no momento dos presentes? E há uma diferença aí, é uma estratégia do inimigo, mas há uma diferença, né? De Senaqueribe para a Babilônia, os babilônicos que vêm até ele. O senhor tem a dizer sobre isso, pastor Wilson? Graças a Deus. Pastor Uriel, pastor Luciano, pastor Anson, analisando o relato do segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, né, a partir do versículo 22, né, que o Senhor vai salvar ali Judá, Ezequias, Judá, os habitantes, principalmente os habitantes da capital de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, né, também todos os inimigos, e concedeu paz em todas as suas fronteiras. Né? O versículo 23 do capítulo 32 do segundo livro das Crônicas vai dizer assim: depois disso, muitos traziam presente a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosas a Ezequias, rei de Judá, de modo que foi exaltado à vista de todas as nações. Então, Ezequias foi exaltado à vista de todas as nações, daquilo que o Senhor fez através do seu clamor. Não só dele, né? Dele, de Isaías, das casas sacerdotais, né? Da casa sacerdotal ali, que eram os Quatitas, mas também tinha ali as casas de Meranitas e o Gersonita, todo aquele povo que estava vinculado com ele. No versículo 24 vai dizer: naqueles dias Ezequias vai ficar exaltado, né? Mas naqueles dias Ezequias adoeceu gravemente, né? Então, alguns comentaristas sugerem que a doença que Deus permitiu que Ezequias fosse cometido era exatamente para quebrar o seu orgulho, né? Mas e depois o próprio Senhor ali usa o profeta Isaías e tudo mais, e cura e tudo mais. A diferença, pastor, em tudo isso é diante do barulho, porque Senaqueribe ele vem fazendo barulho, ele vem fazendo ameaça, ele vem com aquela pompança de barulho, não sei o que, na linguagem de nosso dia: eu vou arrebentar, eu vou partir para cima, e comigo ninguém pode, porque onde eu chego eu devasto mesmo. Ezequiel vem com esse barulho, e diante desse barulho, Ezequias entra em pavor, chama Isaías, consulta Isaías dali, chama as casas sacerdotais de cá e tudo mais. Mas passando o Senhor da vitória, passando tudo isso, ele adoece, o Senhor usa o profeta Isaías, e aí o Senhor, através toma providência, os cura, acrescenta mais 15 anos de vida, e o texto vai dizer que isso, ele foi exaltado em vista das nações, chegou na Babilônia. A Babilônia estava no princípio, estava ali se principando, começando a desprontar devagarzinho, né? Então ali vem embaixadores da Babilônia, né? E só que a carta desses embaixadores chegaram antes de ter os embaixadores, porque naquela época
a carta chegava antes, de que Ezequias estava recebendo embaixadores da Babilônia. Só que ele recebe essa carta, com certeza ele fica aguardando os embaixadores, e ele não chama o seu principal conselheiro para o consultar sobre essa visita que ele teria. Só que o texto vai dizer que esses embaixadores vieram com presentes, vieram para honrá-lo. Mas só que não foi o presente da Babilônia, que veio disfarçadamente, a afronta do inimigo, ali o inimigo veio disfarçadamente ali, e veio com dois propósitos, entre aspas, de primeiro, convidá-lo, Ezequias, para se aliar à Babilônia, para vencer a Síria, e o segundo, ele veio exatamente para espionar a grandeza do reinado de Ezequias, o exército e a riqueza que Jerusalém tinha. Então esses eram os dois propósitos principais. E aí o Ezequias ele foi muito ingênuo nessa parte de receber estes homens que chegaram dizendo: nós ficamos sabendo que você foi curado da sua enfermidade, nós tomamos conhecimento disso e viemos visitá-los, ver. Então o inimigo vem exatamente com essa artimanha. E aí ele abre as portas, abre a porta do palácio, mostra toda a sua riqueza, tudo que havia de belo em Jerusalém, tudo que ele conseguiu através do Senhor conquistar, ele ali mostra. Quando esses homens vão embora, aí chega o profeta e diz: quem são aqueles homens? De onde vieram? O que eles queriam? Aí, a primeira pergunta, ele não responde. Ele falou assim: esses homens vêm de uma terra longínqua, vêm de longe, tal. E o profeta pergunta: mas o que você mostrou? Ele falou: mostrei tudo que foi possível. Aí o profeta tem uma palavra que diz assim: tudo que você mostrou será levado para a Babilônia. Então, aqui está a artimanha. Cuidado com os presentes. Meu Deus. Hoje, para nós, cuidado com os elogios. Cuidado com os tapinhas nas costas. Cuidado, tá? Possa ser o inimigo disfarçado que vem para te espionar, para ver exatamente o que há no teu ministério, para ver exatamente as fontes, da onde você qual é as fontes, tá? Cuidado, tá? Então, muito cuidado com os elogios. Os elogios levam o ser humano à decadência, porque o elogio eleva o ego, e quando o nosso ego está elevado, possa ser que possamos pisar, tá? Naqueles que forem nossa base, tá? Tem muitos obreiros, tem muitos professores da escola dominical, por fazer um curso de teologia, levantar o seu ego, os elogios que ele recebe, para onde ele prega, onde ele ensina, ele acaba menosprezando os seus pastores. Ele acaba menosprezando aqueles que lhe deu o maior suporte, aquele que lhe ajudou a chegar onde você chegou. Cuidado com os presentes. Isso é presente, tá? Cuidado, pastorito. Amém. Que dá para entender, né, que é isso que está acontecendo no caso de Senaqueribe. Isaías tem que estar presente. O profeta Isaías é chamado, ele é convocado, né? Mas no caso dos presentes, Isaías chega depois, né? Ele não é convocado, não é chamado. E uma lição interessante, né? Que quando o adversário vem rugindo como um leão, ele corre para a oração. Quando vem os presentes, alguns ainda dizem: olha o que Deus me mandou. E não é Deus. Deus não está nesse negócio. Meu Deus. Deus preparou para mim. Não é Deus. É a mesma ocasião de Davi, né? Quando está na caverna, né? 600 homens com ele, dizendo assim, 600 vozes: Deus entregou Saul na tua mão. Ele só cortou um pedacinho da ordem. Ele disse: não tocarei no ungido do Senhor, porque se Deus me chamou, quem vai me colocar, quem vai me levantar é Deus. Eu não preciso derrubar ninguém, eu não preciso matar ninguém. É mais ou menos o caminho, mais ou menos uma semelhança entre isso daí. Então tem que se tomar muito cuidado, ter discernimento realmente, que o inimigo tem diversas artimanhas. E cuidado, porque isso pode ser uma cilada que pode derrubá-lo na frente. Se você estudou, fez o curso teológico, se você adquiriu um certo status, considere e respeite aquele que esteve com você
o Isaías de Deus que nos preparou para ser o conselheiro, para clamar junto nas adversidades. Né? Mas nós estamos chegando ao fim de mais uma aula e eu quero deixar aqui o pastor Luciano, essa questão aí, pastor Luciano. Muitos dizem que colocar a casa em ordem porque estava tudo bagunçado na vida do rei Ezequias, né? E há quem coloca até campanhas, irmãos. Nós não estamos aqui querendo ser melhor do que ninguém, mas querendo te ajudar a compreender e entender o texto, né? Conserta a tua casa. É evidente que só que nós não podemos deixar de esclarecer o contexto histórico que nós temos ali. O contexto histórico de Ezequias, a Deus ninguém engana, ninguém pode mentir para Deus. Ele não poderia voltar-se para a parede, orar a Deus apresentando a sua vida de integridade com Deus se ele não tivesse essa vida. Mas o pastor Luciano, colocar essa casa em ordem, a casa dele estava realmente bagunçada, a vida espiritual dele estava bagunçada, ou o que ele precisava fazer para colocar a casa em ordem, pastor Luciano? Meus amados irmãos, de fato, há um equívoco gigante em cima dessa expressão, né, que o profeta Isaías utiliza para poder assim falar com o rei Ezequias. O pessoal acaba, assim, por ou ignorância ou por falta de conhecimento, acaba utilizando para poder se expressar. De fato, nós vamos observar que quando Deus está utilizando a vida do profeta Isaías para poder falar com o rei Ezequias, era justamente a questão por ele estar colocando a casa em ordem, por causa que ele não tinha um filho, uma descendência para poder dar continuidade no reinado, né? Nós vamos ver que até entanto, quando Deus fala com ele, pessoal, ponte a casa em ordem, não é porque ele estava em pecado, que a gente vê muita gente falar que ele estava em pecado, que a casa estava em desordem. Eu já cheguei até a ouvir pessoas, pregadores, dizer que Ezequias foi um péssimo pai, e por isso que Manassés desviou, fez tudo o que era mal ao Senhor. Mas de fato nós vamos observar, essa expressão não é o que estão dizendo. A expressão que Deus está utilizando aqui é que ele não tinha um sucessor ao seu trono. Até porque nós vamos observar no segundo livro de Samuel, capítulo 7, se me falha a memória, capítulo 7, versículo 16, que é uma promessa de Deus para Davi que não faltaria um sucessor ao trono. Não faltaria. Então, quando Deus está se achegando através do profeta Isaías ao rei Ezequias, pedindo para ele colocar a casa em ordem, era justamente essa questão de ele não ter no presente momento um sucessor. Só que nós vamos ver que depois de 3 anos, aproximadamente 3 anos, nós vamos ver lá no segundo livro de Reis, no capítulo 21, versículo 1, o seu filho vai aparecer. Manassés vai aparecer lá, exatamente com seus 12 anos de idade. E ele era corregente como o seu pai, tá? Corregente como o seu pai. Então, queridos, esse Manassés, ele reinou aí seus 55 anos e foi o pior rei da dinastia, tá? Foi o pior rei da dinastia. Só que o que nós precisamos entender é que quando essa questão que as pessoas usam esse texto para falar ou usar em campanha, não está se referindo a Ezequias como ele estivesse em pecado, e sim por causa que não tinha uma dinastia, ele não tinha filhos para poder dar assim prosseguimento. Por isso que Deus está o alertando. Amém? Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aí, chegamos ao fim, né, de mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, e que você que nos acompanha, deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilhe essa aula, né, compartilhe essa pré-aula da Escola Bíblica Dominical com o máximo de pessoas que você conhece, e que
esses assuntos que estão sendo tratados sejam cada vez mais enriquecedores na tua vida e no teu ministério. Até a próxima. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vai ser. Senhor, Deus abençoe.